Agora quero tomar como nosso texto esta noite uma passagem no capítulo 12 de Hebreus. Estas palavras, e esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção de todas aquelas coisas que são abaladas, como de coisas que foram feitas, mas aquelas coisas que não podem ser abaladas permanecerão. Por isso, recebendo um reino que não pode ser movido, tenhamos graça, pela qual possamos servir a Deus agradavelmente, com reverência e temor piedoso, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Desde que estivemos aqui nos anos 50 e depois nos anos 60, as coisas mudaram. Perguntei a Joe Aldrich há pouco, eu disse, vocês ainda têm bondes? Parece-me que vi um desde que cheguei aqui. E ele disse, sim, acabaram de colocá-los. E pensei, essa é a primeira cidade em que estive há muito tempo onde tinham bondes. A última que me lembro foi em Bucareste. Eles tinham bondes, e isso me levou de volta à minha infância, quando tínhamos bondes na nossa cidade de Charlotte, Carolina do Norte. Mas muitas coisas mudaram desde que estivemos aqui, e aqueles de nós que são idosos podem realmente ver uma mudança em Portland. Coisas que vocês, jovens, consideram normais. Nascemos antes da televisão, antes dos alimentos congelados, antes dos antibióticos, antes das meias de nylon, antes da Xerox, antes dos cartões de crédito. Para nós, compartilhamento de tempo significava união, não computadores. E software nem era uma palavra. Estávamos antes das meias calça e das roupas que secam sozinhas, antes dos fabricantes de gelo e das máquinas de lavar louça, dos Cheerios, do café instantâneo, de qualquer coisa descafeinada, e o McDonald's nunca tinha sido ouvido falar. E eu não sei como sobrevivemos. Se nos pedissem para explicar CIA, VCR, UFO, ERA, NFL ou JFK, diríamos, isso é sopa de letrinhas. Quando você pensa em como o mundo mudou e nos ajustes que tivemos que fazer, os idosos de hoje são um grupo bastante resiliente, porque passamos por tudo isso. Houve grandes mudanças políticas. Hungria, estávamos no Estádio do Povo, na Hungria, há 3 ou 4 anos, e tivemos a maior multidão de sua história para ouvir o Evangelho. 115 mil pessoas em um serviço. África do Sul, nunca teríamos pensado em ter um serviço integrado naqueles dias. Fomos para a África do Sul. Não fomos até que garantiram que poderíamos ter integração. E fomos lá. E podemos mostrar-lhe no filme, onde os jornais tinham manchetes dizendo: Billy Graham diz que o apartheid é pecado. E então, houve calamidades geofísicas e ecológicas gigantescas em todo o mundo. Li a coluna Earth Week do último domingo no Oregonian, um diário de algumas das coisas que aconteceram no planeta na semana passada. Falava de tempestades tropicais na semana passada, como o pior furacão a atingir o Havaí neste século. Continuava a relatar os danos do furacão Andrew na Flórida. A casa de Norman Mitski, que está na nossa equipe, parecia que uma mão gigante tinha descido e simplesmente levantado tudo e tirado tudo. Fomos para Homestead, no sul da Flórida, e meu filho, que está aqui esta noite, Franklin Graham, tem uma organização chamada Bolsa do Samaritano, e eles já tinham colocado 10 trailers lá antes de chegarmos para ver. E que devastação foi aquela! Você não pode imaginar o que aconteceu no sul da Flórida. Você não pode ver isso na televisão. Stephen Nelson, meu neto, passou todo o seu tempo lá, trabalhando, distribuindo água e pão e coisas, e ele viu em cima de um telhado esta frase que alguém escreveu. Ok, Deus, você conseguiu nossa atenção. E agora? E o jornal continuava a mencionar o tufão Sibyl, as tempestades tropicais, Payne e Rosalind. Inundações de monções varreram vilarejos inteiros no norte da Índia e no Paquistão.
matando milhares de pessoas. Houve terremotos no Zaire e na Nicarágua, e tremores menores em muitas outras partes do mundo. Essas são apenas as coisas que saíram de um jornal. Isso é tudo além das mudanças ambientais, como a queda súbita nos níveis de ozônio protetor sobre a Antártica, mencionada na coluna, que pode sinalizar grandes danos. Eu poderia continuar e continuar. E isso foi apenas no seu jornal na semana passada. Estamos vivendo em um mundo em mudança e cada vez mais perigoso. Esse é o ponto que estou tentando fazer. Não está melhorando. Você tem um propósito em sua vida e a vida tem significado para você? Ou sua vida está desmoronando, indo para pedaços? A grande questão hoje é: qual é o significado? 50 anos atrás, quando comecei a pregar, a questão filosófica era: o que é a verdade? A pergunta de hoje é: qual é o ponto? A Bíblia diz: o coração é enganoso, acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Seu coração, meu coração, é enganoso e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Quem acreditaria que depois que uma tempestade atingiu Miami e o sul da Flórida, como Andrew, haveria saqueadores aproveitando-se disso? Li um artigo no Charlotte Observer, na semana passada, dizendo que os casos de violência doméstica estão aumentando após o furacão no sul da Flórida. Nós não conhecemos nossos corações. Não sabemos o que aconteceria até que realmente aconteça. Andrew Morris, o grande filósofo na França, escreveu: o universo é indiferente. Quem o criou? Por que estamos neste pequeno monte de lama, girando no espaço infinito? Ele disse: eu não tenho a menor ideia. E há muitas pessoas que têm essa atitude. Albert Camus, que foi o grande filósofo que todo mundo citava, alguns anos atrás, disse: o homem não pode viver sem significado. Você está tentando viver sem significado em sua vida? Agora aqui estão algumas das coisas que os filósofos estavam dizendo, que as pessoas pensam quando estão sozinhas. Quando você está sozinho, aqui está o que muitas pessoas que estão aqui esta noite pensam. Primeiro você pensa: terei que sofrer? Talvez agora? Ou em breve? Eu devo lutar para fazer as coisas acontecerem. Eu devo lutar no meu casamento. Eu devo lutar com minha namorada, meu namorado, porque parece que as coisas estão indo mal. Eu devo lutar para tirar boas notas na escola. Estou à mercê do acaso. Sinto-me culpado o tempo todo. E não sei pelo que estou me sentindo culpado. Fiz a pergunta: quando estou sozinho, quem sou eu? Sei que devo morrer e tenho medo de morrer. Eu não quero morrer, mas sei que vou ter que morrer. Toda pessoa nesta plateia, daqui a 75 anos, estará morta. Um cientista recentemente fez a pergunta na televisão: quem fez a Terra? Por que ela está aqui? Qual é o seu futuro? Nós temos a resposta. Só não sabemos. Então ele disse uma coisa interessante. Talvez todos nós tenhamos que reestudar os relatos bíblicos. E é exatamente isso que muitos ateus estão fazendo hoje. Eles estão reestudando os relatos bíblicos. A primeira vez que conheci o Sr. Yeltsin, no Kremlin, falei com ele. E ele me disse que tinha sido ateu. Mas ele disse: eu não sou mais ateu. Ele disse: eu comecei a acreditar que há algo além desta vida e algo maior do que nós. Ele disse: eu comecei a voltar à igreja. E ele disse: meus netos estão usando cruzes ao redor dos seus pescoços e estou feliz. T.S. Eliot escreveu uma vez: onde está a sabedoria? Pense nisso agora. Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Temos uma tremenda quantidade de conhecimento. Temos universidades aos montes e centenas e milhares em todo o mundo. Mas perdemos a sabedoria no meio de todo o nosso conhecimento. Jesus disse: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e sobre a terra, angústia das nações, com perplexidade,
Em Lucas 21:25. Angústia. Essa palavra significa que somos pressionados de todos os lados. E perplexidade significa sem saída. Se você tivesse ido ao Rio, àquela conferência sobre ecologia e como podemos salvar este planeta, você teria saído de lá, como muitos deles saíram, confusos, misturados, desencorajados e sem esperança. O presidente Kennedy disse há um quarto de século: nenhum homem entrando neste cargo poderia deixar de se abalar ao aprender as duras enormidades das provas pelas quais ele deve passar nos próximos anos. Como o presidente Kennedy estava certo, ele continuou dizendo: a cada dia a crise se multiplica, a cada dia a solução se torna mais difícil, a cada dia nos aproximamos da hora de máximo perigo, e o tempo não é nosso amigo. Em meio a todas essas mudanças, há certas coisas que não mudaram e nunca mudarão. A primeira coisa que nunca mudou, em todos esses séculos, a natureza de Deus não mudou. Ele disse: eu sou o Senhor, eu não mudo. Em Malaquias 3:6. A Escritura diz: não há variação nem sombra de mudança em Deus. Isso significa o piscar de um olho. Nem mesmo essa mínima mudança em Deus, em todos esses séculos, Ele é de eternidade a eternidade. Ele não teve começo, Ele não tem fim. Eu não entendo isso, mas eu aceito. Ele é a única coisa em que podemos contar. É Deus. Ele é imutável em sua santidade. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e é, e há de vir. Apocalipse 4:8. Deus é imutável em julgamento. Diz: o Senhor julgará as extremidades da terra. Deus é imutável em amor, pois Deus prova seu amor para conosco, em que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Deus te ama. Isso é difícil de acreditar. Isso é difícil de aceitar. Mas Deus te ama. E se você fosse a única pessoa no mundo inteiro, Deus te amaria, e Ele teria enviado seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, por você. Deus é amor. Isso é uma coisa que quero que você se lembre, quando sairmos, que dissemos. E então, a segunda coisa: a palavra de Deus não mudou. Não apenas a natureza de Deus não mudou, mas a palavra de Deus não mudou. Esta Bíblia é a palavra de Deus. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. E o que você lê neste livro permanece para sempre. É uma coisa emocionante pegar este livro e saber que você está lendo algo inspirado por Deus. E é a mensagem dele para a raça humana. Ele nos diz de onde viemos. Ele nos diz para onde estamos indo. Ele nos diz como viver a cada dia. A terceira coisa que não mudou: a natureza humana não mudou. Jeremias, o profeta, disse: como eu disse há pouco, o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você é um pecador. Eu sou um pecador. Pecado significa que quebrei as leis de Deus. Eu quebrei os 10 mandamentos. Se você quebrou um mandamento, uma vez, você é culpado de todos. Você já mentiu? Já teve luxúria em seu coração? Então você é culpado. Somos culpados diante de Deus. E porque somos culpados, estamos sob sentença de morte. Morte nesta vida e morte na vida por vir. O caminho da salvação não mudou. Em todos esses séculos, o caminho da salvação ainda é o mesmo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em Atos 4:12. João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na última geração, o único caminho para Deus era através de Cristo. Nesta geração, o único caminho para Deus será através de Cristo. O único na história de quem está escrito: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus
permanece sobre ele. Pense nisso. A ira de Deus permanece sobre você agora. E a única maneira de essa ira ser afastada é pela cruz. Quando Jesus Cristo levou seus pecados na cruz, Deus não pôde mais ver seus pecados, porque seus pecados foram enterrados nas profundezas do mar. E Deus não pode nem se lembrar dos seus pecados. Pense nisso. Deus não pode nem se lembrar. Ele tem a capacidade de desligar o gravador e apagá-lo. E Deus não pode se lembrar dos seus pecados quando você vem a Cristo na cruz, pela fé e arrependimento. Sim, Deus nunca mudará. A palavra de Deus nunca mudará. Mas você tem que mudar. Se você quer ir para o céu, se você quer ter uma nova vida aqui e ter propósito e significado em sua vida, você tem que mudar. A primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, diz a Escritura. A segunda coisa é acreditar. E essa palavra acreditar significa comprometer-se. Esse é o voto de casamento que fazemos. Não é apenas se casar, é um compromisso para a vida toda. Minha esposa está aqui esta noite e ela tivemos diferenças, como todo casal normal. E alguém perguntou a ela: "Você já pensou em divórcio?" Ela disse: "Não, mas já pensei em assassinato." Eu não sei onde ela está sentada, mas algum dia vou pedir a ela que explique isso. Mas temos um casamento maravilhoso e temos uma família maravilhosa, e todos eles conhecem o Senhor, pelo qual damos graças a Deus. Agora quero perguntar a você: você conhece Cristo? Veja, Cristo morreu por você, e naquela cruz, Deus colocou sobre ele os pecados de todos nós. Merecíamos o inferno, merecíamos julgamento, merecíamos pagar o preço por nossos pecados, mas Jesus os assumiu voluntariamente na cruz. E naquela cruz, ele teve a capacidade, porque ele era o Deus homem, de ver você sentado aqui esta noite. Ele olhou para frente por milhares de anos e ele podia ver você e ele te conhecia. E ele sabia tudo sobre você e ele te amava. E ele está disposto a te perdoar e dar propósito e significado à sua vida e mudar a sua vida. Sua vida tem que mudar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você já veio a Cristo? Houve um momento em que você o recebeu como seu Senhor e Salvador? E disse: "Senhor, com a sua ajuda quero segui-lo. Vou ler a Bíblia, e vou orar, e vou ser o mais fiel a você que eu puder. Eu não posso viver a vida cristã sozinho. Eu sou um fracasso. Billy Graham não pode viver a vida cristã. Eu tentei. Não consigo fazer isso. Mas com a ajuda da Palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo, eu posso viver a vida cristã. Mas ele vive essa vida através de mim. Ele produz o fruto do Espírito, que é amor e alegria e paz. Todas essas coisas são produzidas sobrenaturalmente em você, pelo Espírito Santo, quando você recebe Cristo. Algumas pessoas dizem: "Estou tentando segurar." Você não precisa segurar. Ele segura você. Apenas solte e deixe-o entrar em seu coração. Quantos de nós fomos batizados? Vamos à igreja de vez em quando, talvez todo domingo. Mas no fundo do seu coração há uma dúvida de que você conhece Cristo. Você não tem certeza de que se morresse neste momento iria para o céu. Você quer ter certeza. Você quer ter certeza. Você quer saber que seus pecados foram perdoados e você quer saber daquele propósito e significado que Deus pode te dar. Você está disposto a mudar seu modo de viver? Isso é arrependimento, mudar de ideia, mudar a direção da sua vida. E você não pode se arrepender sozinho. O Espírito Santo tem que te ajudar a fazer isso. E então você vem pela fé, e fé significa compromisso. Quando subi neste palco ontem à noite, nunca tinha estado neste palco antes. Eu não me abaixei e examinei para ver se aguentaria meu peso. Eu aceitei pela fé que os carpinteiros que o construíram para aguentar um homem. E pela fé você recebe Cristo da mesma maneira. Você se compromete totalmente. Você diz: "Senhor, não estou confiando em mais nada para salvar minha alma além de Jesus. Eu me comprometo com Ele." Os jovens de hoje estão procurando uma causa.
Eles estão procurando uma bandeira para seguir. Eles estão procurando algo em que realmente acreditar. As pessoas estão confusas. Elas estão misturadas. Elas não sabem o que pensar. Elas estão apenas com raiva. E muitas pessoas pensam: podemos nos manter unidos como sociedade? Venha a Cristo. Ele atenderá a todos esses anseios e todas essas necessidades e lhe dará uma nova vida. Ele pode entrar na sua família. Ele pode entrar naquele escritório onde você estava tendo problemas. Ele pode entrar na sua sala de aula. Ele pode entrar em todas as fases da sua vida e fazer de você uma nova pessoa. Ele pode fazer essas pontas se unirem. Ele pode ajudá-lo a pagar as contas. Ele pode ajudá-lo a encontrar um emprego. Ele pode te dar a certeza total de que seus pecados foram perdoados e que Deus nunca mais te responsabilizará por eles. Eles estão perdoados e Ele te recebe de braços abertos. E Ele fará isso esta noite, se você deixar. Vou pedir para você fazer algo que vimos centenas de pessoas fazerem na noite passada. Vou pedir que você se levante do seu lugar e venha e fique em frente a este palco. E ao vir, diga: eu quero que Cristo entre no meu coração. Eu quero que Ele tome conta de mim. Eu entrego minha vida a Ele. E eu digo: Senhor Jesus, estou disposto a me arrepender dos meus pecados e, pela fé, voltar para você e colocar minha total confiança e minha total fé em você. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue por você. E certamente você pode vir e se posicionar aqui por Ele. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Essa é a razão pela qual peço para as pessoas virem à frente. Cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. Cada uma. Veja e observe. Houve um, Nicodemos, que veio de noite. Mas aqueles que se comprometeram com Cristo vieram publicamente. Estou pedindo para você vir publicamente e recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador e seu Mestre. Você vem agora. Estamos esperando por você. Assim como centenas aqui responderam ao convite para fazer um compromisso público com Jesus Cristo, você também pode, onde quer que você esteja.